Boa tarde, quinto ano, nossa aula de português, apostila, página 12. Falamos sobre um tipo de texto chamado fábula e hoje vamos para um novo título, que é a notícia. Vamos lá. Página 12, texto e contexto. As nossas boas ações, mesmo que em situações simples, podem ser essenciais na vida de outras pessoas. Podemos observar isso no texto A Dona da Casa e a Hóspede Abusada, que estudamos anteriormente, pois ele retrata uma cadela que cedeu a sua casa para outra cadela pudesse ter seus filhotes. Isso fez a diferença na vida dos cachorrinhos, pois assim eles puderam crescer protegidos. Logo, percebe-se que as fábulas retratam situações do cotidiano, então coisas que acontecem no dia a dia, com aquelas características humanas, como a gente já falou. Muitas boas ações acontecem no dia a dia, não apenas nas fábulas, como mostra o caso que foi registrado por meio da notícia que estudaremos a seguir. Dialogando. A leitura é uma fonte inesgotável de novos conhecimentos e informação. Nós podemos ler histórias, curiosidades, regras de jogos e de brincadeiras, entre outros textos. Além disso, também podemos ler textos que informam fatos e os acontecimentos que nos aproximam nos aproximam dos outros, espaços e culturas. Você sabe como surgiram os textos jornalísticos? Como as notícias são divulgadas aos leitores? Você consegue estimar quantas pessoas leem jornais no mundo? Então, depois a gente vai conversar sobre isso lá no nosso grupo de WhatsApp. Teorizando. Os textos jornalísticos, em geral, têm como características a objetividade e a impessoalidade ao relatar os fatos. Então, não adianta ficar escrevendo um texto longo que às vezes não alcança na informação que quer passar. Então, um texto objetivo é um texto mais curto e no ponto. E impessoalidade, ou seja, eu não posso dar minha opinião. Eu só vou relatar o acontecido do jeito que foi, trazendo as informações. Mas eu não posso tornar esse texto pessoal, dando a minha opinião. Esse gênero textual relata importantes fatos e acontecimentos recentes que são de interesse do público e tem a finalidade principal de informar as pessoas. Além disso, na sua estrutura predomina o detalhamento de quem foram os envolvidos no fato, do que aconteceu, do espaço onde ocorreu o fato, de como aconteceu, quando ocorreu, por qual motivo aconteceu. Então, numa notícia, se eu for dar uma notícia de um assalto no banco, esses itens normalmente aparecem na notícia, né? O fato, né? O que aconteceu, onde aconteceu, né? Como que aconteceu esse assalto, quando, o que que levou a fazer isso. Então, esses itens normalmente são encontrados numa notícia. É importante também conhecermos as partes elementares que constituem a notícia. Então, esse tipo textual, ele é dividido em partes. Primeira parte, manchete ou título principal. Tem o objetivo de despertar o interesse do leitor. Esse título é apresentado de uma forma clara e com letras garrafais, letras grandes, ou seja, letras que se destacam no texto. Título auxiliar, é como se fosse um subtítulo. Esse título tem o objetivo de apresentar uma informação complementar àquelas que já foram expressas na manchete. Então, já tinha o título lá em cima, manchete, o subtítulo vem completar alguma coisa que não foi falado naquele título. Lead refere-se ao primeiro parágrafo e revela elementos importantes que contribuem para o entendimento do texto. O que aconteceu, onde aconteceu, quem foram os envolvidos, como aconteceu e por que aconteceu. É como se fosse uma explicaçãozinha rápida do que vai ser falado nessa notícia. E o corpo da notícia é todo o conteúdo do fato ocorrido de uma forma mais detalhada. Então, agora a gente vai ter um exemplo aí embaixo
desses itens aí. Acionando os conhecimentos prévios para uma boa interpretação leitora. Com os colegas, leia a manchete a seguir e levante hipóteses sobre onde ocorreu o fato relatado, o que pode ter acontecido e por quê. Após essa conversa inicial com os colegas de classe, leia a notícia toda para embasar as discussões e os estudos posteriores. Então, vamos ver que notícia seria essa. No Rio, sob tempestade, gestos de solidariedade dão amparo e conforto. Olha lá, é um título, tá com letras grandes destacadas. Então, esse daí, como está falando lá em cima, é a manchete ou o título principal dessa notícia. Então, aqui nós temos a manchete e o título principal. Loja de colchões garantiu uma noite tranquila para clientes que não conseguiram sair de um shopping. Casa de espetáculos acolheu crianças, um restaurante mandou refeições. Então, aqui nós temos o título auxiliar. É um subtítulo mostrando de forma clara, né, o que aconteceu. Então, nessa reportagem, a gente vai ver que uma loja de colchões, no meio de uma tempestade no Rio de Janeiro, como está falando no título, né? Uma loja de colchões permitiu que os clientes passassem a noite nessa loja, porque eles não conseguiam sair do shopping por conta da tempestade. Uma casa de espetáculos acolheu as crianças, ou seja, deixou as crianças entrarem, e um restaurante mandou refeições para essas pessoas. Então, aí a gente vê a solidariedade, né? A ajuda no momento de tempestade. Então, título, subtítulo, né? Tá ali o título auxiliar. E agora vem o lead. No meio do caos em que o Rio de Janeiro mergulhou no temporal de segunda-feira, dia 8 à noite, houve desespero, houve lágrimas e muitas ações espontâneas de solidariedade. Então, as pessoas entraram em desespero, né? Só que algumas pessoas, né, tiveram a reação de ajudar. Então, aqui temos a manchete, o título auxiliar e lead. Agora vem vem o corpo da manchete na página seguinte. Tinha tudo para ser um pesadelo, mas a loja de colchões apagou a luz e garantiu uma noite tranquila para os clientes que não conseguiram sair do shopping. Uma família com 2 crianças ficou pelo corredor. Nem por isso perdeu o sono, também coberta pela generosidade. Em cada canto da cidade, uma virtude. A coragem diante da correnteza, iniciativa do motorista que ajudou a desatar um nó no trânsito, o companheirismo dos vizinhos que ouviram os gritos de quem ficou preso dentro de casa. Eu comecei a gritar socorro na janela e a minha vizinha ouviu e conseguiram entrar pelo muro que caiu. Foi quando a luz acabou e eles conseguiram ajudar a gente a sair, conta a estudante Patrícia Nóbrega. Momentos gravados para sempre. O esforço de quem carregou uma criança. A estilista Mariana Santiago teve de socorrer 40. Eram meninos e meninas de 7 anos que seguiam num ônibus da escola para a festa de aniversário dos filhos dela. Então, no meio dessa ida para a festa, né, levando as crianças no ônibus, veio a tempestade e ela teve que socorrer 40 crianças no ônibus. Chovendo muito, trovoando, para atravessar, elas estavam muito nervosas e queriam ir ao banheiro. Queriam comer, tudo ao mesmo tempo, diz Mariana. Mobilizaram em enxugar, acalmar, alimentar e cuidar dos pequenos convidados no abrigo improvisado na marquise de um shopping. Já perto da meia-noite, um gesto simples mudou tudo. A casa de espetáculos ao lado abriu as portas. Em cartaz, um show de solidariedade. Um restaurante próximo mandou refeições. A festa infantil durou 9 horas até as 4 e, excepcionalmente, ninguém se incomodou quando o público dormiu na primeira fila.
né? Coisa que não costuma acontecer numa festa realmente, né? Mas essa festa foi diferente, né? Foi na hora de uma tempestade, aceitando a ajuda das pessoas, né? Ficaram até a madrugada, né? Ninguém se incomodou porque não tinha o que fazer, né? Mas eles estavam recebendo socorro e ajuda. Nessa quarta-feira, dia 10, Mariana voltou para agradecer o espetáculo de gentileza. Não foi nada, estou espantado com a repercussão de uma coisa tão básica, disse o empresário. Então ele não achou que era nada demais, ele achou que era obrigação dele mesmo ter aberto a casa de espetáculos e ter ajudado as pessoas. Para ajudar o próximo, muitas vezes é preciso tomar uma decisão rápida e surpreender. No bairro de Copacabana, a gentileza estava esperando os moradores na próxima esquina. Com uma caixa de plástico dessas de supermercado, Varley Rocha Alves foi construindo uma ponte sobre uma rua alagada. Ele é conhecido no bairro onde trabalha há 20 anos guardando carros. A outra personagem que aparece nas imagens é a dona Anúzia, uma aposentada de 86 anos que mora perto. Nesta quarta, na mesma esquina, os dois se reencontraram e relembraram o momento do vídeo que chamou a atenção nas redes sociais. Falei, pode vir, segura na minha mão que não vai cair não, contou o Varley. Então ele montou, né, com umas, sabe aquelas caixas de supermercado que entregam compra? Ele foi montando uma ponte numa rua alagada para essa senhora passar. Ele segurava minha mão, foi muito gentil. É difícil de se encontrar pessoas assim prestativas, ajudar as pessoas, não é mesmo? A passarela que o Varley construiu pode ter sido improvisada. Já a explicação dele tem a solidez das lições que ensina para o filho de 10 anos. Acho que é assim que devemos ser, porque a gente pode precisar um dia, amanhã ou depois. Isso vem de inspiração, de querer ajudar o próximo. Isso já vem de mim. Varley se emociona quando o filho diz que tem orgulho dele porque ele é um homem honesto. Depois da cena de terça-feira, do dia 9, os moradores da vizinhança se emocionaram também e começaram a fazer uma vaquinha para que ele possa comprar sua casa própria. Então, para poder ajudar, né, o Varley a cuidar do filho dele, em resposta, né, ao que o Varley fez, os moradores da vizinhança começaram a fazer uma vaquinha para ajudar ele a comprar a casa própria dele, para ele morar com o filho dele. Então, nós vemos aí atitudes, né, de gentileza, de generosidade com as pessoas. Então, esse foi um texto, né, uma reportagem, uma notícia. Exercícios resolvidos. Qual a finalidade de uma notícia? Então, quando se faz uma notícia, para que ela serve? Para apresentar informações sobre um ser ou um objeto, para compartilhar sentimentos, solicitar algo, argumentar sobre uma problemática, para informar fatos que se destacam no dia a dia, para narrar uma história do cotidiano com uma ou mais personagens. Então, esse exercício resolvido já tem a resposta aí, letra C. Então, uma notícia serve para informar os fatos que se destacaram no dia. Vamos agora para os exercícios. Uma tabela parecida com aquela que nós fizemos ontem. De acordo com esse texto, vocês vão responder sim ou não e vão explicar aqui no Evidências no Texto. A notícia apresenta manchete e texto auxiliar? Sim ou não? Aí você coloca aqui a manchete, aqui o espaço vai ser pequeno. Então, você pode escolher colocar a manchete ou o texto auxiliar, tá bom? O título auxiliar. A notícia é um gênero que relata fatos. O lead é uma forma de introduzir o relato e apresentar elementos que contribuem para a compreensão do texto. A notícia lida apresenta lead, então tem lead nessa notícia, sim ou não? E copia. Se não der para copiar tudo, pelo menos copia o começo do lead. Na notícia, o relato foi apresentado por alguém que observou o fato. Geralmente, as falas ou impressões das pessoas envolvidas no fato são expressas entre aspas, né? Aqueles duas, como se fossem duas vírgulazinhas em cima. Há alguma evidência disso no texto? Tem lá
alguma fala de alguma personagem que está entre aspas? Sim ou não? E copia a fala entre aspas aqui. No texto, há evidências da opinião do redator da notícia? Então, naquele texto, tem a opinião de quem está escrevendo? Sim ou não? Se tiver, você coloca aqui. Se não, não tem o que escrever, né? Só coloca não. Ao lermos uma notícia, devemos associá-la aos textos jornalísticos e pensar em quais veículos informacionais podemos encontrá-la. Dessa forma, compartilhe em um momento oportuno em quais materiais podemos encontrar textos jornalísticos, em especial as notícias. Além disso, busque identificar nesses textos os elementos que compõem sua estrutura. Quem, o que, onde, como, quando, por quê. Então, também a gente vai conversar sobre isso lá no grupo na hora da correção. Onde será que nós encontramos, né, esses tipos de texto, né, esses textos jornalísticos chamados notícias? Vamos continuar. Compreendendo o texto. Qual fato motivou a divulgação dessa notícia? Então, o que aconteceu para fazerem essa notícia, escreverem essa notícia? Releia o primeiro parágrafo e assinale as opções que indicam o sentido da palavra espontâneas. Então, tá ali, assinale as opções, então tem mais de uma. Então, espontânea no texto tem qual significado? Quais, no caso? 16. Leia o trecho abaixo. Eu comecei a gritar socorro na janela e a vizinha ouviu e conseguiram entrar pelo muro que caiu. Foi quando a luz acabou e eles conseguiram ajudar a gente a sair. O que as aspas representam nesse texto? Eu falei sobre isso lá naquela tabelinha do primeiro dever. Volta lá para ver o que essas aspas representam. 17. Leia o trecho. A casa de espetáculos ao lado abriu as portas. Em cartaz, um show de solidariedade. No texto, a palavra show expressa. Então, qual é o significado desse show aí no texto? Lembra que eu falei ontem, né? Que as palavras podem ter mais de um significado. Então, veja o significado que se encaixa nessa situação. Foco em língua portuguesa. Então, aí nós temos os artigos. Aí eu não vou ler todo o texto, eu vou explicar. Os artigos, eles são palavras que acompanham os substantivos. E esses artigos, eles podem dar uma ideia de definição ou de indefinição. O que seria isso? Se eu falar assim, o João tirou 10. Na nossa turma só tem o João, né? Só tem o João Pedro. Então, eu já sei que é ele que foi ele que tirou 10, né? O João. Eu defini quem era o João. Agora, vamos supor que na nossa sala tem o João Pedro, João Gabriel e João Augusto. E eu falo assim, um João tirou 10. Qual deles foi? Me deixa na dúvida, eu não sei qual deles. Então, existem os artigos definidos, que mostram exatamente quem é ou o que é, e os indefinidos, que vão deixar essa dúvida. Eu não vou saber exatamente quem é. Olha aqui no trecho que tiraram do texto. Em cada canto da cidade, uma virtude. A coragem diante da correnteza, iniciativa do motorista que ajudou a desatar um nó no trânsito, o companheirismo dos vizinhos que ouviram os gritos de quem ficou preso dentro de casa. Então, quando eu falo uma virtude, seria uma qualidade, eu não sei qual é. Desatar um nó no trânsito, que nó no trânsito? Qual foi o problema do trânsito? Agora, quando ele falou ali, a coragem diante da correnteza, o companheirismo dos vizinhos, eu já mostrei que coragem foi essa, a história dos vizinhos, que vizinhos foram esses que socorreram lá na hora dos gritos. Então, eu já defino de forma mais precisa.
Olha os exemplos aqui. Vou ler esse parágrafo primeiro. Observando o trecho, podemos concluir que as palavras destacadas são artigos que acompanham os substantivos, a fim de especificá-los e personalizá-los. Lembrando que substantivos são os nomes de pessoas, de coisas, lugares. Os artigos devem concordar com o gênero. Então, tem masculino e tem feminino, tem singular e tem plural. Então, no exemplo, a coragem, eu não posso colocar as coragem, né? Colocar o artigo no plural, sendo que o substantivo está no singular. Então, tem que concordar se é feminino e masculino, e tem que concordar se é singular e plural. Então, a coragem, o companheirismo, os gritos. Quando queremos generalizar, ou seja, não determinar o substantivo, usamos o artigo indefinido. Então, uma virtude, um nó, igual eu falei, né? Um aluno, um João tirou 10. Quem foi o João? E se eu falar assim, um aluno conseguiu nota máxima? Eu não sei qual aluno é. Agora, leia atentamente o trecho da notícia a seguir e, sem recorrer ao texto original, complete as lacunas com os artigos que faltam. Então, tenta fazer sem olhar lá no texto. Faça e depois volte no texto para ver se você acertou, tá? Tenta fazer sem olhar lá. Agora, deixa eu ver aqui. Até aí. Achei que fosse para a página seguinte. Tá certo? Então, vamos lá. Responder as perguntas sobre o texto, aquela tabelinha, e fazer esse exercício aí sobre os artigos. Na próxima aula, a gente vai fazer um pouquinho mais de exercício sobre os artigos para fixar um pouquinho mais. Tá certo? Então, qualquer dúvida é só perguntar. Então, hoje o exercício, nossa atividade, né? Começa na página 12, toda a explicação. 12, 13, 14, 15. O exercício vai ser só da 16 até a 18. Não tem tanta coisa. Tá bom? É só me perguntar lá. Um beijo.